Então você está devolvendo o processo, dando prazo. Sugerindo esse prazo de 15 dias. Beleza, tá bom. Agora eu precisava...
tá precisando até falar algumas coisas. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatora de ata para fazer a leitura da sessão ordinária, da ata da sessão ordinária anterior. Faço manobra da data. Me parece que a coordenação do plenário, como a ata foi um pouco longa, está pedindo para que fosse lida na próxima sessão, se Vossa Excelência e o plenário assim desejar, que ela foi um pouco longa e não deu tempo de... Diferindo o pedido do conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, com relação à leitura da ata, que faremos na sessão da próxima terça-feira, a sessão ordinária de terça-feira, dia 11. Na hora
expediente, peço para fazer a leitura da instrução normativa para colocar em votação. Peço para que o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo faça a leitura da instrução normativa, que institui e regulamenta o SICAP, Transparência, Sistema Integrado de Controle de Auditoria Públicas. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor procurador-chefe, é a instrução normativa 01/2013, que institui e regulamenta o SICAP, transparência do Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública, destinado a possibilitar a remessa de dados referentes à execução orçamentária e financeira dos municípios e seu compartilhamento na rede mundial de computadores através do link de amplo acesso público, criado e mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e prerrogativas, que lhe confere o artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, 94 e 97 da Constituição Estadual, 1º e 3º da Lei Estadual 5.604, de 20 de janeiro de 1994. Considerando a Lei Complementar 131/2009, que acrescenta o dispositivo à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a fim de determinar a disponibilização em tempo real de informação pormenorizada sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, considerando o Decreto Federal número 7.185, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Integrado da Administração Financeira e Controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos termos do artigo 48, parágrafo 1, do inciso 3 da Lei Complementar número 101 de 2000, introduzida pela Lei Complementar número 131 de 2009. Considerando toda a portaria número 548, de 22 de novembro de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece os requisitos mínimos de segurança contábil do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, adicionais aos previstos do Decreto número 7.185 de 2010, considerando o artigo 3º da Lei 5.604... Estou relatando, já tirou o... Considerando o artigo 3º da Lei 5.604, de 20 de janeiro de 1994, o que estabelece para cada exercício de sua competência e jurisdição, assiste ao Tribunal de Contas do Estado o poder de regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre as matérias de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando o seu cumprimento sob a pena de responsabilidade. Considerando o compromisso dessa egrégia Corte de Contas com a transparência dos atos da gestão pública, considerando a dificuldade financeira ou operacional relatada por alguns municípios alagoanos para implementar do Portal da Transparência nos moldes como exigido pela Lei Complementar número 131 de 2009. Considerando que em 28 de maio de 2013 expirou o prazo fixado na Lei Complementar 131 de 2009 para a implementação do Portal da Transparência no âmbito dos municípios com menos de 50 mil habitantes. Resolve. Artigo 1º. Fica instituído e implantado o Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública Modulado, Transparência SICAP, transparência ao qual visa extrair e gerar, a partir dos registros contábeis dos órgãos públicos jurisdicionados,
a execução orçamentária e financeira em tempo real dos municípios do Estado de Alagoas e suas entidades de administração direta, nos termos exigidos pelos artigos 48, parágrafo único, inciso 2 e 3, e 48A da Lei Complementar número 101 de 2000, acrescentados pela Lei Complementar número 131 de 2009 e artigos 2º e 7 do Decreto Federal 7.182 de 2010. Artigo 2º. Com a implantação do sistema referido no artigo 1º, os prefeitos, os titulares de órgãos do Executivo, que constituem unidade orçamentária autônoma, os presidentes dos poderes legislativos municipais e suas entidades da administração indireta, que efetuam sua adesão, mediante convênio com o SICAP Transparência, deverão efetuar a remessa em tempo real, via internet e assinatura digital, de informações atinentes à sua execução orçamentária e financeira, as quais serão publicadas em link aberto ao público, criado e mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com vista ao exercício do controle social realizado pela população, sem prejuízo do controle externo a cargo deste tribunal. A remessa das informações mencionadas no caput desse artigo somente se torna obrigatória após a adesão do gestor mediante convênio ao SICAP Transparência. A não adesão por parte do gestor ao SICAP Transparência não o exime de obrigação legal de fazer publicar em sítio próprio, de modo simples e acessível a todos, as informações atinentes à sua execução orçamentária e financeira, nos termos do artigo 48A da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 2º e 7 do Decreto Federal 7.185 de 2010, e no que couber desta instrução normativa. O SICAP Transparência ou o respectivo sistema integrado utilizado pelo gestor municipal deverão publicar o registro contábil tempestivo, dando publicidade aos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade. Artigo 3º. Para os fins dispostos na Lei Complementar 130 de 2009 e desta instrução normativa, entende-se por: primeiro, sistema integrado, as soluções de tecnologia da informação que, no todo ou em parte, funcionando em conjunto, suportam a execução orçamentária, financeira e contábil dos entes públicos dos municípios jurisdicionados a este Tribunal de Contas, bem como a geração dos relatórios e demonstrativos previstos na legislação. 2. Liberação em tempo real, a disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no SICAP, do SICAP Transparência, ou no respectivo sistema integrado, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessárias ao seu plano de funcionamento. 3. Do meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à internet, sem exigência de cadastramento de usuário ou utilização de senhas para o devido acesso. 4. Unidade gestora. A unidade orçamentária ou administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira ou patrimonial, cujo titular, em consequência, está sujeito à tomada de contas anual. Artigo 4. Sem prejuízo das exigências de características adicionais, consiste em requisitos tecnológicos de padrão mínimo de qualidade do SICAP Transparência ou do respectivo sistema integrado. 1. Disponibilizar ao cidadão informações de todos os poderes e órgãos e entes jurisdicionados a este Tribunal de Contas de modo consolidado. 2. Permitir o armazenamento, importação e exportação de dados. 3. Possuir mecanismos que possibilitem a integridade, confiabilidade e disponibilidade da informação registrada e exportada.
Artigo 5º. O SICAP Transparência ou o Sistema Integrado próprio atenderão, preferencialmente, aos padrões de arquitetura EPING, padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, que define conjunto mínimo de premissas, política de especificações técnicas que regulamenta a utilização da tecnologia da informação e comunicação no governo federal, estabelecendo as condições de integração entre os poderes e as esferas do governo com acesso à sociedade em geral. Artigo 6º. O SICAP Transparência ou respectivo sistema integrado deverão permitir a integração com o meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, assegurando à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, conforme o artigo 48, parágrafo único, inciso 3º, da Lei Complementar número 101 de 2000, as quais serão disponibilizados em link criado e mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ou, no caso de adoção do sistema integrado próprio, na página oficial do próprio município ou do ente da administração indireta. Parágrafo único. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: 1. Aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar processos de procedimentos e atendimentos ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. 2. Atender preferencialmente e no que couber ao conjunto de recomendações para a acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o modelo de acessibilidade do governo eletrônico estabelecido na portaria número 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Governo Federal. Artigo 7. Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SICAP Transparência ou respectivo sistema integrado deverão gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos as seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e financeira. 1. Quanto a despesas: A. O valor do empenho, liquidação e pagamento. B. O número correspondente do correspondente processo da execução, quando for o caso. C. A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financia o gasto. D. A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso da falha da folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários. E. O procedimento licitatório realizado ou sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número de correspondente do processo. F. O bem fornecido ao serviço ou serviço prestado, quando for o caso. 2. Quanto à receita e os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza relativa a previsão. B. Lançamento, quando for o caso. C. A arrecadação, inclusive referente aos recursos extraordinários. Artigo 8º. As informações exigidas no artigo anterior são de inteira responsabilidade do ordenador da despesa competente. Artigo 9º, que foi incorporada por sugestão da emenda do conselheiro Anselmo Brito, incorporada por este relator. Ao gestor que optar por aderir ao sistema referido nesta instrução normativa, SICAP Transparência, e não remeter as informações, remetê-las incompletas ou inconsistentes ao Tribunal de Contas, dentro do prazo determinado, deverá ser aplicada a multa prevista no artigo 48, inciso 2 da Lei 5.604 de 1994,
sem prejuízo do impedimento de receber transferências voluntárias no termo do artigo 73C da Lei Complementar número 101 de 2000, introduzido pela Lei Complementar número 131 de 2009. 10. A presente instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. Tribunal de Contas de Alagoas, Gabinete da Presidência, em Maceió. É essa a instrução normativa número 1, senhor presidente, que acabo de ler, para que Vossa Excelência coloque, se for o caso, em votação. E em discussão. Em discussão, a instrução normativa número 1 de 2013, que institui o regulamento SICAP e a transparência do Sistema Integrado de Controles e Auditorias Públicas. Essa é a discussão que coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que é o relator. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Aprovado. Senhor presidente, teve um erro aí, um pequeno engano aí de redação, mas o meu gabinete já está trazendo a parte aqui, foi no artigo... Excelência, que era onde terceiro considerando. No terceiro considerando que está trazendo agora para substituí-lo, eu lerei e para que todos assim. Fora só o Tesouro Nacional será ministro da Fazenda. Pronto, então já está feita a correção, onde tem Tesouro Nacional, ministro da Fazenda, não é assim? Ministro da Fazenda. Então já está feita a correção e submetida a votação, se mantém a votação. Aprovado. Deixa eu trazer outro. Dando a hora do expediente, faculto a palavra senhoras conselheiras e senhores conselheiros, é um membro do Ministério Público. Excelência, tendo em vista o período de gozo de férias da conselheira substituta Ana Raquel, sei que é da competência de Vossa Excelência a convocação de auditor para substituir, inclusive, nesse período de gozo de férias. E assim, Excelência, estou aqui só fazendo essa lembrança para que o senhor, se entendendo, faça a convocação do auditor aí disponível para que seja ocupado esse claro aberto temporariamente pelas férias da conselheira Ana Raquel. Agradeço a lembrança de Vossa Excelência e convoco o doutor Alberto para assumir este pleno e peço que prepare o ato para que se possa ser publicado no diário ainda hoje. Assinar e publicar no diário ainda hoje. E convido o doutor Alberto para assumir como conselheiro substituto no lugar da conselheira substituta Ana Raquel. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Mas vamos que ela queira fazer uso,
Com a palavra o membro do Ministério Público Especial, Dr. Pedro, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Senhores conselheiros, meu presidente, senhores aqui presentes, gostaria só apenas comunicar a Vossas Excelências e os senhores aqui presentes que no congresso agora do 11º Congresso do Piauí, isso não fiz na sessão passada por conta de que ausente o presidente desta casa e tratava-se já de um acerto, um prévio acerto entre este membro do órgão ministerial e o presidente desta corte, em que lançamos a candidatura de Alagoas para sediar o próximo evento da Ampicom, e o presidente, em apoio a essa manifestação, né, deu, sendo redundante, intenso e restrito o apoio a que o Tribunal de Contas de Alagoas, que Alagoas cedia o próximo congresso da Ampicom, do Ministério Público de Contas, e a data será definida, né, acredito que no primeiro semestre do ano que vem, e estou aqui tornando público aos senhores a satisfação que é para o Ministério Público de Contas de Alagoas sediar um evento deste grande porte, de vital importância para o aprimoramento dos nossos estudos e trabalhos no exercício da fiscalização da ordem jurídica atendente ao controle externo. É isso, Excelência. Quer dizer, doutor Pedro, que é uma satisfação para esta Corte de Contas e para o Estado de Alagoas, e que receberemos de braços abertos a todos os procuradores do Ministério Público de Contas do Brasil. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, passa a palavra ao conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, posso agora já corrigindo a resolução, instrução normativa, já com a minha assinatura, para que Vossa Excelência dê o procedimento normal e natural aos demais. E quanto aos processos que hoje trago, eu solicitaria a Vossa Excelência e ao Pleno para retirar de pauta o processo 10.382/2009 e 10.384/2009. Ambos os processos solicitam a retirada de pauta. Caso seja aceito por Vossa Excelência, senhor presidente. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Processo 12.445/2008. Contratos de número 526/2008 e 527/2008. Celebrados entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Saúde, com interveniência da Agente de Serviços Administrativos do Estado, a JASA, e a empresa Givanildo Dias da Silva e Márcio Tibério Ferreira dos Santos. O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria de Estado da Saúde, com as descrições contidas no instrumento convocatório que originou a contratação da proposta de preço da contratada. O valor global do contrato de R$ 798.864, sendo o valor do lote 1 de R$ 794.940 e o lote 2 de R$ 3.924. O prazo de vigência do referido contrato foi de 31 de dezembro de 2008, contado a partir da assinatura e publicação do Diário Oficial. O contrato foi assinado pelas partes de testemunhas no dia 7 de outubro de 2008 e publicado no dia seguinte. Do contrato 527/2008, Márcio Tibério Ferreira dos Santos. O objeto é a aquisição de gênero alimentício para a Secretaria de Saúde. O valor global do contrato é R$ 18.535,79, sendo que o lote 3 de R$
R$ 5.035,80 e o lote 4, R$ 13.499,99. O prazo de vigência do referido contrato foi até de 31 de dezembro de 2008, contado a partir da publicação, que foi feita no dia 8 de outubro de 2008. A avança decorreu de programa eletrônico aéreo compras número ANGESA 103/2008 e seus anexos no decreto estadual 1424 de 22 de agosto de 2003, pela lei federal 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, a lei estadual 6.582 de março de 2005, decreto estadual 2.750 de 26 de agosto de 2005, lei estadual 6.538 de 3 de dezembro de 2004, subsidiariamente pela lei federal 8.666 de 1993 e suas alterações estabelecidas nas leis federal 8.883/94, 9.648/98 e 11.196/2005 e da lei estadual 5.237/91. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente. Voto por sua anotação. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Pela regularidade, excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Será a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto. Também acompanho o relator. Aprovado. Processo 14.454/2009. É o contrato número 10 celebrado entre o Estado de Alagoas, com interveniência da Secretaria de Estado da Defesa Social, com a Fundação Universitária de Desenvolvimento e Extensão de Pesquisas. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de capacitação profissional destinada à Secretaria de Estado da Defesa Social. O valor do contrato é estipulado em R$ 489.139,95, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária descrita na cláusula 6ª. A vigência do presente contrato foi até 24 de dezembro de 2009. O referido termo contratual foi devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunhas em 22 de outubro de 2009 e publicado na edição do dia 28 mesmo mês e ano. A avança decorre de licitação na modalidade de programa eletrônico 03/2009 e seus anexos, em conformidade com a Decreto Estadual 1424/2003, Lei Federal 10.520/2002, Lei Estadual 6.582/2005, Decreto Estadual 2.750/2005, Lei Estadual número 6.539/2004, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, estabelecidas nas leis federais 8.883/94, 9.648/98 e 11.169/2005, e a Lei Estadual número 5.237/91. O processo foi diligenciado pelo órgão de origem, requerendo a nota de empenho sendo satisfatoriamente atendida. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto por sua anotação. Com a palavra o Ministério Público, doutor Pedro, para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Será a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator.
Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovado. Com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Processo 9.863/2010. É o contrato número CBNA número 08/2010, 09/2010 e 10/2010, celebrados entre o Estado de Alagoas através do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas e as empresas Fênix Comércio Limitado ME, Aldenice de Lima ME, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Limitada. O contrato 8/2010 com a Fênix Comércio Limitada. O contrato tem o objeto de aquisição de condicionadores de ar destinado ao Corpo de Bombeiros de Alagoas, conforme descrições contidas no instrumento convocatório. O valor do contrato foi de R$ 64.197,99. O prazo de vigência desse contrato foi até 31 de dezembro de 2010, contado a partir da publicação, que aconteceu no dia 23 de julho de 2010. Do contrato com Aldenice de Lima, a aquisição também de ar-condicionadores de ar destinado ao Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. O valor foi de R$ 17.940. O prazo de vigência foi até 31 de dezembro, contado a partir da data da publicação, que aconteceu no dia 23 de julho de 2010. O contrato com a empresa Gazin Indústria, Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Limitada, é a aquisição de ar-condicionado no valor de R$ 17.760. O prazo de vigência foi até 31 de dezembro de 2010, contado a partir da data da publicação, que aconteceu no dia 13 de julho de 2010. As avanças decorreram de licitação na modalidade de pregão eletrônico, número 80/2010 e seus anexos, no Decreto Estadual 1424/2003, pela Lei Federal 10.520/2002, Lei Estadual 6.582/2005, Decreto Estadual número 2.750/2005, Lei Estadual número 6.539/2004, Decreto Estadual 4.054/2008, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações estabelecidas nas leis federais 8.883/94, 9.648/98 e 11.196/2005 e a Lei Estadual 5.237/91. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente. Voto por sua anotação. Com a palavra, doutor Pedro, representante Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloco votação. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Maria Rosa Buquerque. O relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. O relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovado. Processo 10.251/2008. É o contrato número 110/2008 com a rescisão do contrato número 110/2008, celebrado entre o município de Maceió, através da Guarda Municipal de Maceió e a empresa Gercubas, importadora de equipamentos eletrônicos limitada, e Portal Distribuidora de Informática Limitada. O contrato 109/2008, o objeto do presente instrumento de contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamentos de informática para atender a necessidade da Guarda Municipal de Maceió, conforme quantidade de especificações discriminadas no edital em anexo. O valor é de R$ 7.499,99. O presente contrato deve sua vigência por 90 dias, contado a partir da publicação do Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, suas alterações. O termo encontra-se devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunhas em 15 de agosto de 2008 e publicado no Diário Oficial do Município no dia seguinte.
A avança decorre de pregão eletrônico número 2 de 2008 e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal 10.520 de 2002, Decreto Federal 5.450 de 2005, pelos Decretos Municipais 6.417 de 2004, 6.476 de 2004, Lei Complementar 123 de 2006 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 93. Do termo de rescisão, contrato 109 de 2008. É o termo de rescisão integral do contrato 109 de 2008, de forma amigável, com todas as suas cláusulas e condições, cujo objeto for a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamento de informática para atender às necessidades da Guarda Municipal, conforme a quantidade e especificações constantes na cláusula 2ª. As partes declararam que desta rescisão não restam qualquer valores a serem pagos, tendo em vista o disposto na cláusula 4 e seus parágrafos do contrato firmado entre as partes. A rescisão amigável em questão foi firmada com base no artigo 78, inciso 12, do artigo 79, inciso 1 da Lei Federal 8.666 e publicado no Diário Oficial do Município em 29 de janeiro de 2009. Do contrato 110 de 2008, Portal Distribuidora de Informática Limitada, é a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de material e equipamento de informática para atender às necessidades da Guarda Municipal de Maceió, no valor de R$ 18.767. O presente contrato terá sua exigência por 90 dias, contados a partir da publicação, que aconteceu no dia 16 de agosto de 2008. A avança foi para o pregão eletrônico número 28 de 2008 e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal 10.520 de 2002, Decreto Federal 5.450 de 2005, pelos Decretos Municipais 6.417 de 2004 e 6.476 de 2004, Lei Complementar número 123 de 2006 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 93. Adota a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do outro Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto por sua anotação. A palavra ao Dr. Pedro Barbosa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Sim, acompanho o relator. Aprovado. Não tem mais processo. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo 14.738. Eu esqueci a Maria Cleide e votar. Não, já votei. Tá. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Tem em mãos o processo 14.738 de 2012. Verso saldo sobre a aplicação da multa à secretária municipal de Assistência Social de Maragogi, senhora Maria Amélia Calaça Ferreira, por descumprimento da legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003, calendário de obrigações de gestores públicos, pelo obrigo tempestivo do documento descrito. Ou seja, a segunda remessa do SICAP corresponde às obrigações dos meses de março e abril de 2012. Através do acordo 2008 de 2003, deliberado em 25 de fevereiro de 2013, foi aplicada a multa à senhora Maria Amélia Calaça Ferreira, gestora à época da Secretaria Municipal de Assistência Social, em face de não apresentação de justificativa diante de notificação expedida. Após a deliberação pela segunda Câmara deliberativa desse Tribunal de Contas, no acordo 2008 de 2013, datado de 25 de fevereiro do ano em curso, os autos foram enviados ao FUNCONTAS para providência quanto ao descumprimento do deliberado no referido acordo, sendo naquele setor detectado que a gestora à época era a senhora Tayane Maritza Santos Medeiro e não a senhora Maria Amélia Calaça Ferreira. Consta nos autos a portaria 12 de 2012, datada de 5 de abril de 2012, assinada pelo gestor da Prefeitura de Maragogi,
exonerando a senhora Maria Amélia Calaça Ferreira do cargo de comissão da Secretaria de Assistência Social a partir daquela data. Face às circunstâncias assim expostas e os documentos anexados aos autos, entendemos que a multa deverá ser aplicada à gestora em exercício do período de março a abril de 2012. A gestora à época, a senhora Tayana Maritza Santos Medeiros, foi devidamente notificada, conforme AR, aviso de recebimento de 9 de maio de 2013, não sendo apresentada justificativa até a presente data diante da notificação. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em tornar sem efeito a deliberação contida no acordo número 2080 de 2013, de 25 de março de 2013, B, pela aplicação de seu PIFAL, equivalente a R$ 1.827, a senhora Tayane Maritza Santos Medeiros, C, pela ciência gestora acima mencionada da presente deliberação, T, pela remessa aos autos da diretoria do FUNCONTA para ciência e cumprimento da deliberação contida no item B, e alertar ao gestor que no pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar. Para acrescentar, excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Será discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, voto com o relator e que gostaria até de sugerir que fosse pedido desculpa, desde que o engano foi aqui do tribunal, a essa pessoa que foi exposta e não era a responsável. Mas voto com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cloide. O relator. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro substituto Alberto. Também acompanho, presidente. Com a solicitação de pedido de desculpas sugerida pelo conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. É assim pela aprovação. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Luiz Otávio Lessa. Não, sem mais processo, presidente. A palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a este órgão. Tenho a relatar, em princípio, 3 processos de aplicação de multa. Os 3 processos possuem o mesmo objeto e, em vista disso, eu vou apenas ler o nome dos gestores que tiveram multas aplicadas. É o processo TC 9854 de 2012. O gestor supostamente que teria descumprido a resolução normativa de 002/2003, o senhor Galba Novaes de Castro Júnior, CPF número 215-786-214-53. O gestor da Algás, o senhor Gilberto Espírito Santo, CPF 039-812-584-87. E o ex-gestor da Prefeitura Municipal de Maceió, o senhor José Cícero Soares de Almeida, CPF 129-415-144-49. Eu vou apenas ler a ementa do acórdão. Foi uma omissão do dever de enviar, no prazo regulamentar, documentos exigidos pela resolução número 002/2003, concessão de prazo para justificativa, aplicação do princípio da verdade material e o acolhimento da defesa e pela não aplicação da multa. É assim que me manifesto, excelência. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar.
Excelência, em todos os processos relatados, o Ministério Público verificou realmente que o gestor acostou a documentação exigida dentro do prazo regulamentar e opina pelo acolhimento da defesa e não aplicação da multa. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. A relatora. Conselheira Maria Cleide. Correlatora. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanha a relatora, excelência. Conselheiro substituto Roberto Pires. Também acompanha a relatora. Aprovados. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Processo 3858 de 2009. É um voto vistas, presidente. Trato o presente processo da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mar Vermelho, Alagoas, exercício financeiro de 2008, gestão da senhora Juliana Lopes de Farias Almeida. Na sessão de 17 de novembro de 2011, o conselheiro relator, Otávio Lessa de Geraldo Santos, firmou voto pela desaprovação das contas em apreço, pelos fatos e fundamentos exposados na decisão, e, posteriormente, esta conselheira pediu vista dos autos para avaliação pormenorizada de seu conteúdo. Pois bem, durante o lapso temporal em que o processo ficou aos cuidados desta conselheira, a gestora senhora Juliana Lopes de Farias Almeida fez juntar aos autos petição informando da medida judicial proposta na comarca de Mar Vermelho, Alagoas, cuja pretensão reside na obtenção de documentos indispensáveis para a elaboração de sua defesa no presente processo, e que estes documentos estavam em poder da Prefeitura do município de Mar Vermelho, Alagoas, cuja prefeita, à época, era adversária política da senhora Juliana Lopes de Farias Almeida, razão pela qual não consegui ter acesso aos documentos de forma extrajudicial. Desta forma, e em razão de se tratar de fato superveniente ao voto do relator, além do que é público e notório, que a senhora Juliana Lopes de Farias Almeida retornou ao comando do Executivo Municipal daquele município para a legislatura de 2013-2016, fato que lhe dá acesso aos documentos necessários para a elaboração de sua manifestação de defesa junto ao processo em apreço, peço vênia ao relator e, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, propor a citação da senhora Juliana Lopes de Farias Almeida, prefeita do município de Mar Vermelho, para que, se assim desejar, apresentar sua defesa dentro do prazo de 15 dias. Como voto, excelência. A palavra do Dr. Pedro Barbosa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar. Excelência, o processo é daqueles que, por decisão do plenário, não foi tramitado ao Ministério Público. Por essa razão, o Ministério Público não tem nada a acrescentar. Em discussão. O processo, presidente, retorna para mim, que eu sou relator. No caso, acatando a sugestão da conselheira Rosa, e dar os 15 dias de prazo à gestora. Eu acho que o procedimento aguardar, não tem nada a propor de dar o prazo para a gestora, fica estabelecida a partir da publicação desse voto visto dela, ele voltar para a minha relatoria. Aguardar ela, sim, querendo apresentar a sua justificativa à defesa. Não se coloca em discussão o voto vista dela? Não, acho que não foi nem voto visto, acho que ela está sugerindo, para que possa ser analisado, dar um prazo para que haja um pronunciamento da gestora. Não chega a ser, na minha concepção, um voto vista com relação à posição da análise do processo, ou seja, da inspeção realizada no município. É exatamente, presidente, é no sentido mesmo de eu não me ative ao mérito em virtude do fato superveniente e da apresentação da medida judicial da gestora, no sentido de que no momento ela não tinha condição de dispor da documentação que faria jus à sua defesa, mas no atual momento ela voltando à prefeitura, ela nesse instante muda completamente a situação e ela tem condição de apresentar esses esclarecimentos da forma mais completa possível. É nesse sentido que eu me manifesto. Se manifesta para que o relator possa conceder prazo para ela fazer uma nova defesa.
Exatamente. Nesse sentido. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu acredito, Excelência, e até concordo com o raciocínio inicial. Não estou realmente entrando no mérito da questão, porque também o Ministério Público não teve acesso aos autos, mas unicamente em relação à questão processual aqui colocada. Eu acredito que a manifestação da conselheira Rosa, ela equivale sim a um voto, é uma manifestação, embora não entre no mérito da questão, mas acredito que é uma manifestação que tem que ser deliberada pelo pleno do tribunal e ser colocada em votação, Excelência. O meu pensamento é que já que ela se posicionou e o relator acatou, acho que seria mais nem necessário colocar em votação. Estou acatando no sentido de ser o tribunal ser o mais, vamos dizer assim, acessível possível, né? Porque na verdade ela tem 6 meses de mandato, já podia ter mandado, se a gente for pelo pé da letra. Mas eu acho que não vai ser 15 dias que vai deixar de resolver o problema. Então, eu concordo com isso, no sentido de a gente dar mais um prazo, ser benevolente com a gestora, porque ela possa apresentar, lembrar que tem esse problema e fazer a apresentação dos documentos que se faz necessário. Ela sim querendo apresentar a defesa dela. Porque o voto com relação ao que tinha no processo, que tinha lá, é pela desaprovação. Então, nós estamos dando, na verdade, mais uma chance dentro da possibilidade. Ela estando agora na gestão do município, ela possa apresentar o documento que ela acha que pode ser importante para apresentar a defesa. E esse relator não se exime de voltar até a rever. Se de repente, de tudo que aconteceu, que foi visto, ela tiver, obviamente, a justificativa, a gente vai rever o voto. Não tem problema. Mas com relação à questão ao voto vista, no pensamento, que Vossa Excelência já concordou, mas na verdade, o pensamento do conselheiro Cícero Amélio, não do presidente Cícero Amélio, mas do pensamento do conselheiro Cícero Amélio, é de que o voto tem que ser votado, ser discutido por esse plenário, só por questão processual. Questão processual. Para mim, não tem problema, mas voltando à questão processual. Se a conselheira tivesse realmente. Uma parte, conselheira. Eu estava com a conselheira Rosa, ela disse o seguinte, que realmente o voto visto é manifestação dela, então tem que ser liberado. Ela estava me explicando que, olha, como a gestora não teve como ter a documentação, ela está se manifestando que tem que ser reconhecido mais 15 dias e que o processo pode ir para o relator. É basicamente isso. Acho que sim. Por isso tem que ser votado. Exato. Uma palavra do nosso decano, que com sua experiência vai ajudar nos... Tudo é sempre uma novidade, esse é um fato novo, mas a lógica, a conselheira Rosa acaba de proferir um voto. Ela não deu uma sugestão. E ela proferiu esse voto tendo em vista a informação que a gestora não encaminha todos os documentos necessários, porque foi impedida pelo gestor que estava, não sei se é essa a intenção, e foi comunicada à conselheira Rosa que estava impedida porque o gestor que estava no momento era adversário político e não forneceu essa documentação. E ela então pediu judicialmente. Então a conselheira Rosa que foi garimpando essas informações, que ela não era mais gestora, que o gestor que estava era adversário político, que ela entrou judicialmente, mas que agora é gestora. Então a conselheira Rosa garimpou. Então acho que é um voto, acho que deveria votar depois com o aceito do conselheiro relator e com também o aceito da conselheira Rosa, e passaria o relator a garimpar também todo esse procedimento a esses fatos. Eu acho que isso não teria problema. Votaria o voto da conselheira e como acatado pelo conselheiro de origem relator, que o conselheiro estava aceitando, aí votaria para ele. Eu acho que isso daí seria a forma ideal. Continua em discussão o voto de vista da conselheira Rosa Albuquerque. Não havendo mais discussão, a
Com a palavra para o conselheiro Luiz Gustavo Toledo. Acompanho a relatora e também ao relator de origem, o conselheiro Otávio Lessa, que aceitou a votação. Conselheiro Otávio Lessa, que já acatou e ao relator. Conselheiro Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Voto conforme discutido, acompanhando a relatora. Conselheiro substituto Roberto Pires. Então, aprovado, e peço para que passe o processo para o conselheiro Otávio Lessa tomar as devidas providências e dar andamento necessário ao processo. Continua facultada a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Sem mais processo, presidente. Não havendo mais processo, passa a palavra à conselheira Maria Cleide para relatar. Não tenho processo em pauta. Passa a palavra ao conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas. Excelência, trago o processo 16762 de 2012, uma decisão simples. Trata o presente processo pelo expediente encaminhado a esta Corte de Contas por meio do ofício 843 de 2012 do FNDE-MEC, datado de 28 de março de 2012 pelo senhor Wander Oliveira Borges, coordenador-geral da apresentação do Fundeb e do acompanhamento e distribuição da arrecadação do salário da educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, informando sobre o relatório de fiscalização produzido pela Controladoria Geral da União, CGU, frente à detecção de impropriedades, irregularidades na execução do Fundeb. No município de Jacuípe, durante o período de fiscalização compreendido entre 11 de agosto de 2008 e 27 de março de 2009. O relatório concluiu por indícios de impropriedades, irregularidades, contra a contratação sem concurso público, a realização de despesas inelegíveis ao objeto do programa, realização de despesas sem prévio empenho, a ausência de vinculação das despesas com combustível ao objeto do programa, a ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do programa, a inexistência de ateste dos documentos comprobatórios das despesas, ao pagamento sem identificação de que ou a quem serviriam e com tarifas bancárias com recursos do programa, a ausência de capacitação dos membros do controle social e ainda a irregularidade existente no processo licitatório para a contratação de serviços de recuperação de unidades escolares. O citado ofício traz ainda a informação do envio em anexo de CD, contendo outros documentos dos fatos apurados. Contudo, ao visualizarmos seu conteúdo, encontramos dados relacionados ao município de Novo Lino, que ora pedimos venha para excluir dos autos por tratar-se de prestação de contas do exercício 2008, protocolado sob o número TC4892 de 2009 e demais processos correlatos. Excelências, aqui dado uma explicação, assim o faço. Como trata-se de um processo de representação e denúncia, essa informação circulando junto com esses autos que nada tem a ver, poderia ocasionar algum problema com o gestor de Novo Lino à época do exercício de 2008. E, já aproveitando, peço, se vocês entenderem, que no final do meu voto, seja possível excluir essas informações, porque em nada elas vão ajudar nesta apuração. Inclusive, isso foi identificado também no parecer do Ministério Público. Da competência, pode ser órgão de controle externo com competências delimitadas pela Constituição da República de 88, precisamente esses artigos 71, inciso 6º, combinado com o artigo 65 pela Constituição do Estado de Alagoas de 89, esses artigos 94 e 97, inciso 5º, constata-se da atribuição desta Corte de Contas a utilização do repasse de quaisquer recursos pelo Estado, preservando a legalidade de sua utilização, assim como disposto no artigo 6º, inciso 12º do nosso regimento interno. A Lei Federal 11.494 de 2007
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Profissional da Educação, Fundeb, em seu artigo 26, inciso 2º, confere atribuições de controle e fiscalização da aplicação dos recursos provenientes desse fundo relativamente aos respectivos entes governamentais sob a jurisdição deste tribunal. Por fim, da análise dos normativos que norteiam a atuação desta Corte, encontramos, da mesma forma, respaldo para acompanhamento da utilização dos recursos oriundos do Fundeb, especialmente no artigo 1º, parágrafo 1º, da nossa lei orgânica. Ainda, no artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 3 de 2001, no nosso regimento. Concluímos, portanto, pela competência legal e regimentalmente estabelecida deste tribunal para conhecimento, apuração e, eventualmente, funcionamento do gestor, a época da apuração dos fatos apontados pelo relatório, no caso de restarem comprovadas as irregularidades e ilegalidades objeto do presente processo da admissibilidade. Diante dos fatos acima elencados, entendemos que o melhor enquadramento a ser realizado é o de recepcionar o presente processo como denúncia representação, seguindo a tramitação prevista nos artigos 42 a 44 da nossa lei orgânica e pelos artigos 190 a 197 do regimento interno desta Corte de Contas. O relatório de fiscalização elaborado pela CGU, Regional de Alagoas, e encaminhado pelo coordenador-geral da FNDE, atende aos requisitos exigidos pela lei orgânica e regimento desta Corte, visto tratar-se de matéria de competência deste tribunal, referir-se a atos de gestor subordinado à sua jurisdição, de estar em posse de forma clara a assinatura do anunciante e representante, bem como os fatos apresentados e descrever de forma detalhada as irregularidades e ilegalidades a serem apuradas, atendendo o disposto no antes dito dos artigos 42 e 43 de nossa lei orgânica e nos artigos 190 e 191 do nosso regimento interno. Sobre outro aspecto, mas analisando a admissibilidade da presente denúncia de apresentação, evidencia-se a adequada tramitação do feito, com que sua submissão ao disposto nos artigos 191, parágrafo 2º e 192 do regimento interno, e em face do acolhimento unânime realizado pela presidência desta Corte, determinando o procedimento do mesmo, com a remessa dos autos ao seu relator, seguindo na sequência do Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 471 de 2013, da lavra do senhor procurador Ricardo Chinário Rodrigues, manifestando pela submissão do feito ao plenário desta Corte sobre a classificação de representação da denúncia, com a consequente realização de diligências necessárias à apuração dos fatos, após o que pugnou pela conversão do presente em processo administrativo, pelo encaminhamento à auditoria e, por fim, pelo retorno àquele órgão ministerial para apresentação de parecer conclusivo. Desta feita, por tudo que dos autos consta e pelo atendimento aos requisitos substamente apresentados, submetemos a presente denúncia e representação ao pleno deste tribunal para que seja deliberada a apuração dos fatos, nos termos dos artigos 39, inciso 14, inciso 14º, 192 e 193 do regimento interno. Diante da presença dos requisitos exigidos pela lei orgânica e pelo regimento interno desta Corte de Contas, ensejadores do regular prosseguimento da denúncia e representação sob análise, entendemos por submeter o feito à apreciação do pleno desta Casa, para que, no uso de suas atribuições, decida por receber a presente denúncia e representação com fundamento no relatório da CGU, folhas 2 a 23, encaminhada a este tribunal pelo senhor Wander Oliveira Borges, na forma do artigo 193 e seguintes do nosso regimento. Citar o senhor Amado Jorge Marques da Silva, gestor EPA do município de Chacuí, para que no prazo de 15 dias contados a notificação postal com aviso de recebimento, se manifeste com os dados a seguir relacionados, relacionando os autos e os documentos pertinentes ao caso em tela, na esteira dos fatos apontados pelo relatório de fiscalização da CGU. Justificar a contratação dos profissionais sem concurso público, remunerados com recursos do Fundeb, justificar o pagamento das despesas com recursos do Fundeb incompatíveis com a natureza que se destina ao fundo, justificar a descapacitação dos membros do órgão de controle social e pouca atuação do mesmo, contrariando os mandamentos da própria lei do Fundeb, justificar a realização de despesas sem prévio empenho, encaminhar documentos que comprovem a efetiva vinculação das despesas com combustíveis e lubrificantes automotivos às atividades subsidiadas pelo Fundeb, encaminhar documentos comprobatórios de despesas que demonstrem identificação com o programa, assim como um ateste da realização das mesmas pelos responsáveis das unidades executoras, encaminhar documentos relativos aos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Jacuípe com a parcela dos 40% do Fundeb sem identificação,
encaminhar documentos relacionados ao processo licitatório para a contratação de serviços de recuperação de escolas. Informar o gestor que o não atendimento desta decisão, dentro do prazo acima estipulado, sujeitará a multa combinada na forma do artigo 48, inciso 7 da Lei Orgânica deste Tribunal, pelos artigos 58, parágrafo 2º e 207, inciso 6 do Regimento Interno desta Casa, e ainda pelo artigo 3º, inciso 6 da Resolução Normativa número 1 de 2003, assim como a conversão em processo administrativo, conforme a sugestão do órgão ministerial na forma, dentre outros, do artigo 96, também da regra regimental. Excelências, esse é o meu voto. A palavra ao Ministério Público para se pronunciar. Excelência, temos aqui um ofício subscrito pelo coordenador-geral do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em que dá conta de uma série de irregularidades ocorridas no município de Jacuípe. E pela diversidade, pela gravidade das irregularidades, eu venho para mencionar aqui para os senhores a contratação sem concurso público, a realização de despesas que não dizem respeito ao programa, realização de despesas sem prévio empenho, pagamento sem identificação a quem serviriam, a que ou a quem serviriam, e apenas a título de ilustração, a realização de despesas sem comprovação, identificadas mediante análise dos status bancários em confronto com os processos de pagamento. Constatou-se um débito no valor de R$ 226.211,63. Então, realmente a situação apresentada, ela merece a diligência deste tribunal, no sentido de que converta o feito em processo administrativo, realiza as diligências, assim como manifestadas pelo conselheiro relator. Este órgão ministerial acrescenta, e aí eu peço venha ao conselheiro relator, se não conseguir identificar no voto de Vossa Excelência, mas aqui, além de fazer o juízo de admissibilidade, o Ministério Público pugna pela realização de inspeção em loco no município, para poder constatar as eventuais irregularidades, e também oficiar a Controladoria Geral da União, solicitando a remessa de novo CD contendo a documentação produzida com o relatório de ação de controle número 24972, em vista não existia esse conteúdo no CD ora acostado. E quando o FNDE enviou a documentação, ele envia um CD em anexo, e essa documentação que se faz referência no ofício como contém no CD não foi localizada. Então, em suma, presidente, é essa a manifestação do Ministério Público. Na verdade, é uma representação, né? Então, a gente fez o juízo da admissibilidade e pediu uma diligência. Uma dessas diligências é a realização de inspeção em loco. A gente está requerendo. Aí eu pedi venha ao conselheiro relator, não sei se ele... Eu não sei integrar o parecer do Ministério Público. Isso. Não sei se Vossa Excelência não conseguiu. O que ele requer é para que se possa fazer a inspeção, né, para que se possa fazer a representação, né? É isso? Não, na verdade, a representação foi ofertada, né? Nós recebemos essa comunicação como representação. Então, o processo foi do Ministério Público para fazer o juízo de admissibilidade. Feito o juízo de admissibilidade, nós achamos necessário também, nessa manifestação do juízo de admissibilidade, diante da gravidade dos fatos narrados,
que é o quê? Nomeações de concurso público, despesa sem empenho, sem comprovação de pagamento, a realização de inspeção em loco no município diante da gravidade e da diversidade das irregularidades apontadas. Então, como uma forma de melhor instruir essa representação, para no final propiciar um julgamento completo de mérito. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito, com o posicionamento do Ministério Público de Contas, aqui relatado pelo Dr. Pedro Barbosa. Excelência. A palavra ao conselheiro Anselmo Brito. É fato que o Ministério Público realmente se limpa dessa forma. Agora, também pedindo aqui venha ao posicionamento do Ministério Público, inclusive a favor do Pedro, eu entendi que esse processo já tem um indicativo. Então, o que é que foi feito? Foi solicitado para que esse gestor, em 15 dias, apresente aquelas documentações que a FGM identificou faltantes. Se em 15 dias ele não enviar, automaticamente já estará convertido o processo em processo administrativo. Daí sim, por despacho, em 15 dias, já com a aprovação do processo, eu solicitaria a Vossa Excelência, que tem a competência para determinar a inspeção em loco. Aí o despacho solicitaria e estaria totalmente atendido o funcionamento do Ministério Público. Mas antes disso, resolvi que apresente a documentação, até que talvez até evite a inspeção. Preliminares. Exatamente. Se não apresentar, Vossa Excelência vai requerer a inspeção em loco. Tenho certeza que essa presidência dependerá de mim. Obrigado. Em discussão, parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro da Câmara, Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho o relator. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, senhor. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro substituto Alberto Pires. O relator também, presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, sem mais processo. A palavra o conselheiro substituto Alberto Pires. Esse aqui, processo Não havendo mais relator, tem esse aqui. encerra a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Com a palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros e membros do Ministério Público. A quem dela queira fazer uso. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoco os senhores e senhoras conselheiras para a sessão regimental do dia 11. Encerra a presente.